A primeira coisa que aprendi sobre a velhice foi que o seu pior aspecto não é a dor nas articulações, nem a visão que falha, nem mesmo a solidão que corta como uma lâmina em noites de chuva. O pior da velhice, descobri aos 78 anos, é como as pessoas começam a olhar através de nós como se fôssemos feitos de vidro embaciado, um corpo presente, mas uma mente presumidamente ausente. Naquela segunda-feira de abril, quando meu neto Tiago apareceu com um sorriso forçado e uma pasta de documentos, eu já sabia. Não precisei de nenhum dom sobrenatural para entender o que se estava a passar. 40 anos a administrar negócios ensinam-nos a ler as pessoas. A linguagem corporal tensa o olhar que nunca encontrava o meu diretamente àquela pressa mal disfarçada, mas decidi deixar a cena desenrolar-se. A avó Amélia trouxe uns papéis que precisam da sua assinatura. Coisas da casa, sabe, burocracias. Sentei-me na poltrona de veludo vermelho que pertencera ao meu falecido Augusto. A mansão na Lapa, com os seus 120 anos de história, parecia sussurrar advertências que só eu conseguia ouvir. Ajustei os meus óculos e estendi a mão para os documentos. Dá-me isso, meu filho? Não precisa de ler tudo, avó. É só formalidade. O importante é assinar aqui embaixo. O dedo dele apontava para uma linha no fim da página, como se estivesse a mostrar a uma criança onde colorir. Foi quando percebi que não estava sozinho. 2 pessoas esperavam discretamente no corredor, um homem de bata branca e uma mulher com uma mala de enfermagem. O meu coração acelerou, mas o meu rosto permaneceu impassível. Anos de prática. Achas que os anos me deixaram burra, Tiago? Ele riu aquela risada nervosa que sempre teve desde menino quando era apanhado em alguma travessura. Claro que não, avó. Só estou a tentar facilitar. Folheei os documentos lentamente. Termos como incapacidade civil, administração de bens, curatela provisória e internamento voluntário saltavam das páginas como cobras prontas para dar o bote. Mantive a respiração controlada enquanto a indignação fervia por dentro. E esses 2 no corredor são amigos teus que vieram para o chá, Tiago engoliu em seco. São o Dr. Mário e a enfermeira Paula. Vieram apenas para uma consulta de rotina. Estamos preocupados com a senhora morar sozinha nesta casa tão grande. Sozinha e a Rosa, que trabalha comigo há 30 anos. E o Sebastião no jardim e a Dora, que vem 3 vezes por semana. A avó, eles são funcionários não família. A senhora precisa de cuidados especializados. Tem se esquecido de tomar os remédios. Deixou o fogão ligado na semana passada. Isso é mentira, Tiago. A minha avó saiu mais firme do que pretendia. Eu nunca me esqueci do fogão ligado na minha vida. O médico avançou alguns passos, entrando finalmente na sala. Senhora Amélia, sou o Dr. Mário Soares. O seu neto contactou-nos preocupado. Fizemos uma avaliação preliminar com base nos relatos e uma avaliação sem me examinar. Isso é ética médica. Em Portugal hoje perguntei com a sobrancelha erguida. O médico titubeou, mas Tiago interveio rapidamente. Avó, já conversamos sobre isto. A senhora anda a perder-se, a confundir datas, a acumular coisas. Olhei para os cantos da sala, minha coleção de livros meticulosamente organizados, as orquídeas saudáveis na varanda, as fotos nos seus devidos lugares. Nada ali denunciava uma mente em desordem, mas eu sabia que não importava o que eu dissesse. O plano deles já estava em andamento. E para onde me querem levar? Para a residência Bem-Estar em Cascais. É o melhor lar de idosos de Lisboa, avó. Luxuoso, com médicos 24 horas, atividades para a senhora se distrair. Um sorriso interno começou a formar-se, mas mantive a expressão séria. A residência Bem-Estar de Cascais, justamente aquela. O irônico é que o Tiago nem desconfiava que estava a levar-me para uma das propriedades da rede que eu mesma fundei com o Augusto e que administrava discretamente há mais de 15 anos. O destino tem um sentido de humor peculiar. E se eu me recusar, a enfermeira avançou com uma seringa que mantinha discretamente ao lado do corpo. Tiago pareceu constrangido por um breve momento. Avó, não torne isto mais difícil. É para o seu bem, para o meu bem, ou para o teu, Tiago. Diz-me o que achas que vais ganhar com isto? Perguntei calmamente. Não seja ridícula. Isto não tem nada a ver com dinheiro. A indignação forçada
soava falsa até para os seus próprios ouvidos. E quem mencionou dinheiro, o silêncio constrangedor, foi quebrado pelo tilintar dos meus brincos de pérola, quando abanei a cabeça em desaprovação. Sempre soube que o Tiago era ganancioso desde menino, quando contava ansiosamente os presentes no Natal, sempre a comparar com o que os primos haviam recebido. Mas nunca imaginei que chegaria a este ponto. Quanto é que ele vos está a pagar? Perguntei ao médico e à enfermeira. Ambos evitaram o meu olhar. Deve ser uma quantia considerável para comprometerem as vossas licenças profissionais. Senhora, isto é um procedimento padrão para casos de... O médico começou, mas eu interrompi-o. Casos de família rica com idoso inconveniente e bens a serem apropriados. Esse é o padrão. A avó chega. A senhora está a provar exatamente o que estamos a dizer. Essa paranoia, essas acusações. Tiago gesticulava nervosamente. Por favor, coopere. Não quero usar a força. Olhei para a janela da sala que emoldurava a ponte 25 de abril ao longe, abraçando o Tejo com a sua estrutura imponente. Pensei no Augusto, meu marido, que me ensinou tudo sobre paciência estratégica. Às vezes, Amélia, precisas de perder uma batalha para ganhar a guerra, costumava ele dizer. Naquele momento, decidi que era hora de perder uma batalha. Deixem-me ao menos levar as minhas coisas pessoais. A enfermeira Paula já preparou uma mala com o essencial à avó. O resto podemos buscar depois. Claro que sim. Uma mala preparada por estranhos, sem os meus documentos importantes, sem o meu telemóvel pessoal, sem as fotos do Augusto, sem os livros de contabilidade que mantinha escondidos. A estratégia era clara: isolar, controlar, apropriar. Posso ao menos despedir-me da Rosa. Ela está na cozinha. Já nos despedimos dela por si, avó. Explicamos tudo. Ela entendeu que é para o seu bem. Mais mentiras. A Rosa, que me conhecia há décadas, jamais acreditaria que eu precisava de ser internada. Provavelmente tinham-na dispensado com alguma desculpa ou, pior, intimidado para que não interferisse. Levantei-me com toda a dignidade que consegui reunir. Vou buscar a minha mala. A Paula vai, com a senhora, não é mesmo? Tiago acenou para a enfermeira, que me seguiu como uma sombra até ao quarto. No quarto, enquanto a enfermeira vasculhava as minhas gavetas sob o pretexto de ajudar, consegui discretamente escorregar o meu telemóvel secundário para dentro da bota ortopédica que insistia em calçar, alegando dores no tornozelo. Também coloquei no bolso interno do casaco o cartão de visita do Dr. Rui Vasconcelos, meu advogado de confiança, e o único que conhecia a extensão dos meus negócios. Quando saí do quarto, o Tiago já tinha chamado mais 2 homens acompanhantes terapêuticos, segundo ele. Na verdade, eram claramente seguranças contratados para garantir que eu não causaria problemas. A humilhação de ser escoltada para fora da minha própria casa, observada pelos vizinhos curiosos, queimava como uma brasa. No carro, observei a mansão da Lapa ficar para trás, construída em 1905, testemunha de tantas histórias da minha família, agora prestes a ser invadida pelo Tiago e por quem mais ele quisesse levar. Pensei nas joias da minha avó, escondidas no fundo falso do armário da biblioteca, nos documentos guardados no cofre atrás do quadro de Vieira da Silva, nas escrituras de propriedades que ele nem imaginava que existiam. A senhora vai adorar o bem-estar, dona Amélia. A enfermeira tentava amenizar o clima tenso. Tem jardim, biblioteca, atividades de pintura e grades nas janelas? Perguntei sem rodeios. Ninguém respondeu. O silêncio confirmava o que eu já sabia. Conforme o carro descia as ruas sinuosas da Lapa, eu observava Lisboa a estender-se à minha frente, a cidade onde nasci, onde me casei, onde construí discretamente um império imobiliário que ninguém na família jamais suspeitou. O Augusto e eu sempre mantivemos uma fachada de vida confortável, mas modesta. A nossa fortuna real permaneceu um segredo bem guardado. Após a sua morte, continuei a mesma encenação, vivendo como uma viúva de médico com alguns imóveis de aluguer. Nada que sugerisse os milhões que geria através de empresas de fachada e trusts. A ironia da situação não me escapava. O Tiago, na sua ganância cega, estava a levar-me para o lugar onde eu tinha mais aliados do que ele poderia imaginar. O bem-estar de Cascais não era apenas parte da minha rede. Era a joia da coroa,
O primeiro que compramos, o que serviu de modelo para os outros 12 espalhados pelo país. Quando o carro parou em frente ao portão elegante com o logo discreto do Bem-Estar, senti uma estranha mistura de indignação e antecipação. O edifício neoclássico, com as suas varandas amplas e jardins bem cuidados, não parecia uma prisão à primeira vista. Mas eu sabia que, independentemente da fachada, era lá que o Tiago pretendia enterrar-me viva. Na recepção, a gerente Cecília quase deixou escapar um olhar de reconhecimento quando me viu. Afinal, embora eu raramente visitasse pessoalmente, ela tinha me visto em algumas videoconferências discretas com o conselho administrativo. Notei o seu desconforto enquanto o Tiago apresentava os documentos forjados e explicava a minha suposta condição. A minha avó está a apresentar sinais claros de demência senil. Confunde datas, pessoas, tem surtos de agressividade. Ele falava como se eu não estivesse presente, como se já tivesse deixado de existir como pessoa. A Cecília olhou nos meus olhos buscando alguma confirmação. Mantive uma expressão neutra, quase derrotada. Ainda não era a hora de mostrar as minhas cartas. Entendo, Sr. Furtado. Os documentos parecem estar em ordem. Vamos acomodar a Dona Amélia no apartamento 300 e 2 com vista para o jardim interno. Tiago sorriu satisfeito. Perfeito. E quanto às visitas? As visitas seguem o nosso protocolo padrão 3 vezes por semana em horários determinados, sempre acompanhadas por um membro da equipa. Excelente. E quanto à possibilidade de ela tentar sair ou fazer ligações não autorizadas, o meu sangue ferveu ao ouvir isso. Ele queria isolar-me completamente. A Cecília pigarreou visivelmente desconfortável. Senhor Furtado, o Bem-Estar não é uma prisão. Temos protocolos de segurança para proteger os nossos residentes, mas também respeitamos a sua dignidade e direitos básicos. Claro, claro. Só estou preocupado com o bem-estar dela. Ela pode tentar contactar pessoas, criar confusão. Sabe como são os idosos confusos. Nesse momento, uma enfermeira de meia-idade, com postura firme e olhar gentil, aproximou-se. O seu crachá identificava-a como Marlene Santos, enfermeira-chefe. Boa tarde. Sou a Marlene. Vou cuidar pessoalmente da adaptação da Dona Amélia. Os nossos olhares cruzaram-se e percebi imediatamente algo nos seus olhos, uma mistura de compaixão e desconfiança da situação. Ela já tinha visto este filme antes. Idosos inconvenientes a serem depositados por parentes ávidos pela sua herança. Tiago entregou um envelope a Cecília. Aqui está o pagamento adiantado de 6 meses, conforme combinamos por telefone, e uma lista de restrições que o médico recomendou. Depois de toda a papelada, chegou a hora da despedida. Tiago inclinou-se para um abraço forçado. Vai ficar tudo bem, avó. É para o seu bem. Hei de visitá-la sempre que puder. Permite-me uma única pergunta. E quanto tempo achas que vou precisar de ficar aqui? Tiago, ele sorriu aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Só até a senhora melhorar, avó. Só até melhorar. Tradução para sempre. Enquanto ele se afastava, pude ver nos seus ombros o alívio de quem acaba de remover um obstáculo significativo do caminho. Mal sabia ele que me tinha acabado de colocar exatamente onde eu poderia observá-lo mais de perto. A Marlene conduziu-me pelo corredor amplo e bem iluminado até o elevador. Quando as portas se fecharam, ficamos sozinhas pela primeira vez. Senhora Furtado está a sentir-se bem. Precisa de algo. Preciso de um telefone e de privacidade, se possível. Ela estudou-me por um momento a avaliar. A senhora não está confusa nem desorientada. Está. A minha mente está mais afiada que a faca da sua cozinha querida, mas por enquanto prefiro que pensem o contrário. Um sorriso discreto surgiu nos lábios da Marlene. Entendo. Acontece mais do que a senhora imagina. Imagino que sim. Agora, sobre aquele telefone... Vamos instalar a senhora primeiro, depois conversamos sobre isso. O apartamento 302 era espaçoso e bem decorado. Afinal, eu mesma tinha aprovado o projeto de interiores anos atrás. Uma cama confortável, poltrona reclinável, televisão de ecrã plano, casa de banho adaptada e uma pequena varanda com vista para o jardim interno. Uma gaiola dourada, mas ainda assim uma gaiola.
A Marlene colocou a minha pequena mala sobre o móvel. Vou deixá-la descansar um pouco. O jantar é servido às 18 horas, mas posso trazer algo antes se preferir. Obrigada, Marlene. Acho que precisamos de conversar mais tarde quando for conveniente. Ela assentiu discretamente e saiu fechando a porta. Finalmente sozinha, permiti que as lágrimas que tinha segurado o dia todo viessem à tona. Não eram lágrimas de desespero, mas de pura indignação. Como é que o Tiago se tinha transformado naquele monstro calculista onde estava o menino que eu embalava após os pesadelos? Como não percebi os sinais ao longo dos anos, depois de alguns minutos enxuguei as lágrimas e recuperei a compostura. Retirei o telemóvel da bota e verifiquei sem sinal. Claro, as paredes do bem-estar eram espessas justamente para garantir a privacidade acústica dos quartos. Ironicamente, essa característica que eu mesma tinha especificado agora trabalhava contra mim. Guardei o telemóvel debaixo do colchão e dirigi-me à janela. Lá fora, idosos caminhavam lentamente pelos jardins, alguns em cadeiras de rodas, outros com andarilhos. Alguns sorriam e conversavam, outros pareciam perdidos em pensamentos distantes. Quantos estavam ali por legítima necessidade? Quantos tinham sido descartados como eu? Enquanto observava aquela cena, comecei a traçar mentalmente o meu plano. Primeiro, precisava de contactar o Dr. Rui urgentemente. Segundo, precisava de entender exatamente o que o Tiago estava a planear fazer com a minha casa e os meus bens aparentes. Terceiro, precisava de ganhar aliados aqui dentro. Sorri ao pensar na cara do Tiago quando descobrisse que a sua avó senil era na verdade a proprietária de todo o complexo onde ele a tinha aprisionado. Mas essa revelação precisaria de esperar. Primeiro eu precisava de descobrir quão fundo ia sua traição e quem mais estava envolvido. O jogo estava apenas a começar. A minha primeira noite na residência Bem-Estar foi uma mistura de raiva contida e planeamento meticuloso. Deitada naquela cama estranha, ouvia os sons noturnos da instituição. Os passos suaves de enfermeiros nos corredores, o ocasional gemido distante de algum residente, o zumbido constante do ar-condicionado. Ironicamente, eu tinha pessoalmente aprovado a compra desses mesmos aparelhos de ar-condicionado após longas reuniões sobre eficiência energética e conforto acústico. O dia seguinte chegou com uma batida educada na porta. Era a Marlene a trazer uma bandeja com o pequeno almoço. Bom dia, Dona Amélia. Dormiu bem, tão bem quanto se poderia esperar numa prisão de luxo, respondi enquanto me sentava na cama. A Marlene fechou a porta atrás de si e baixou a voz. A senhora mencionou ontem que precisávamos de conversar. Estudei o seu rosto por um momento. Havia algo nos seus olhos, uma mistura de indignação e compaixão, que me dizia que ela poderia ser confiável. Mas a prudência que me acompanhou por décadas de negócios fez-me ser cautelosa. Marlene trabalha aqui há quanto tempo? 12 anos em março. E conhece a estrutura administrativa deste lugar? Ela hesitou. Conheço a gerência direta. Por que alguma vez ouviu falar da proprietária, uma tal de Amélia Furtado? Os seus olhos arregalaram-se levemente. A senhora é a Dona A. Sorri. Dona A era assim que me chamavam nas comunicações internas. Sim, nas poucas vezes que recebemos memorandos da sede. A maioria do pessoal não. Espere, a senhora é a proprietária deste lugar, de toda a rede Bem-Estar, na verdade. 13 unidades em 5 distritos. A Marlene sentou-se na beirada da cama, visivelmente atordoada. Mas o seu neto não sabe disso. Como é possível? O meu marido e eu sempre fomos discretos sobre os nossos negócios. A família achava que éramos apenas confortavelmente remediados. Eu, uma simples viúva de médico com alguns imóveis de aluguer. A verdade é bem mais complexa. E o seu neto internou-a na sua própria instituição. Ela abanou a cabeça incrédula. Isso é irônico conveniente. Um erro estratégico da parte dele. Sorri pegando na chávena de café. Tudo isso e mais um pouco. O que é que a senhora pretende fazer? Primeiro preciso de um telemóvel com sinal decente. Preciso de falar com meu advogado urgentemente. A Marlene pensou por um momento. Posso trazer o meu telemóvel pessoal durante o meu intervalo, mas Dona Amélia
Preciso de perguntar por que é que a senhora não revelou a sua identidade ontem mesmo na recepção. Teria evitado tudo isto. Tomei um gole do café, ganhando tempo para formular a minha resposta. Quando se joga xadrez Marlene, não se revela o plano no primeiro movimento. Quero entender exatamente o que o Tiago está a tramar, quem está envolvido e até onde ele pretende ir. Para isso, preciso que ele acredite que venceu. A Marlene assentiu lentamente. Entendo. A senhora quer apanhar. Lua em flagrante, precisamente. Agora conte-me sobre a rotina daqui. Quem preciso de observar? Em quem posso confiar? Durante a meia hora seguinte, a Marlene deu-me um panorama detalhado do funcionamento interno do bem-estar. A gerente Cecília, segundo ela, era competente, mas extremamente burocrática. Seguia regras sem questionar. O médico residente Dr. Paulo era dedicado aos pacientes, mas raramente se envolvia em questões administrativas. Havia 2 enfermeiros no turno da manhã, 3 à tarde e 2 à noite, além da equipa de apoio. E quanto às restrições que o meu neto deixou a Marlene, fez uma expressão de desagrado. Ele solicitou que a senhora não tivesse acesso a telefones, que as suas correspondências fossem verificadas, que as visitas fossem supervisionadas e que a senhora não pudesse sair nem mesmo para o jardim sem acompanhamento. Basicamente, prisão domiciliária. Essencialmente sim, mas... Ela hesitou novamente. Mas o que Marlene, como enfermeira-chefe, tenho certa autonomia para interpretar essas recomendações, especialmente se eu acreditar que são prejudiciais ao bem-estar psicológico do paciente. Um sorriso lento formou-se no meu rosto. Marlene, acho que este é o início de uma bela amizade. Após o pequeno almoço, fui levada a conhecer as instalações. O Bem-Estar de Cascais ocupava um casarão histórico completamente remodelado com 3 andares e um belo jardim. No rés do chão ficavam as áreas comuns, sala de estar, sala de jogos, refeitório, biblioteca e consultórios. No primeiro e segundo andares, os apartamentos dos residentes. O terceiro andar abrigava a administração e algumas salas de terapia. Durante a visita, observei atentamente cada detalhe, as câmaras de segurança que eu mesma tinha mandado instalar, a localização dos telefones públicos, todos em áreas supervisionadas, os horários de troca de turno da equipa. Cada informação era uma peça do quebra-cabeças que eu precisava de montar. Na biblioteca, encontrei vários idosos a ler ou simplesmente a olhar pela janela. Alguns pareciam verdadeiramente frágeis, outros apenas entediados. Um senhor de cabelos brancos e postura militar jogava xadrez sozinho. Aquele é o Coronel Mendes, explicou a Marlene. Ex-militar, 82 anos, está conosco há 3 anos. Adora xadrez, mas raramente encontra oponentes à altura. Talvez eu possa ajudar com isso, comentei, aproximando-me da mesa. O senhor aceitaria uma partida? O Coronel Mendes ergueu os olhos, avaliando-me com interesse. A senhora joga. O meu marido era obcecado pelo jogo. Aprendi para ter com quem ele pudesse jogar em casa. Sente-se então. Vejamos o que a novata sabe fazer. Sorri internamente. O Augusto não era apenas obcecado. Tinha sido campeão distrital na juventude. E eu não apenas aprendi, mas eventualmente comecei a vencê-lo regularmente, para seu imenso orgulho. O coronel abriu com um gambito da dama que aceitei prontamente. Enquanto jogávamos, conversamos casualmente. Recém-chegada, ele perguntou, movendo um cavalo. Ontem, o meu neto decidiu que estou muito senil para viver sozinha. Ah, a velha história, ele comentou sem tirar os olhos do tabuleiro. Filho ou neto descobre que os cuidados com um idoso são inconvenientes, especialmente quando há propriedades e contas bancárias envolvidas. Parece que o senhor conhece bem esse roteiro. Vi acontecer dezenas de vezes aqui. Alguns casos são legítimos, claro, demência Alzheimer avançado, mas muitos são apenas idosos inconvenientes a serem estacionados para que a família possa desfrutar dos seus bens sem a inconveniência da sua presença. E o seu caso, coronel? Ele sorriu amargamente. O meu filho advogado descobriu que a minha pensão militar e o meu apartamento no Chiado valiam o esforço de me declarar incapaz. Cheque. Analisei o tabuleiro e movi o meu rei para escapar. E o senhor não contestou, tentei.
Mas quando se tem 80 anos, cabelos brancos e algumas falhas de memória ocasionais, é surpreendentemente fácil para um advogado esperto convencer um juiz de que já não se sabe o que se faz. Aquele relato atinge-me profundamente. Era exatamente o que o Tiago estava a tentar fazer comigo. A diferença era que eu tinha recursos que o coronel provavelmente não tinha. E agora perguntei capturando uma das suas torres. Agora jogo xadrez, leio muito e ocasionalmente faço pequenas insurgências. Os seus olhos brilharam com um toque de malícia. Insurgências nada grave, pequenos atos de rebeldia para manter a minha sanidade. Na semana passada, reorganizei todos os livros da biblioteca por ordem de tamanho em vez de alfabética. Levaram 2 dias para descobrirem quem foi. Ri genuinamente pela primeira vez desde o meu internamento. Parece que encontrei um espírito afim, coronel. Chame-me Mendes, por favor. E cheque-mate em 3 jogadas. Examinei o tabuleiro e vi que ele estava certo. Impressionante. Teremos de jogar novamente. Será um prazer. E bem-vinda ao Clube dos Despossuídos, Dona Amélia. Amélia Furtado. Após o almoço, a Marlene cumpriu a sua promessa e trouxe-me o seu telemóvel pessoal durante o seu intervalo. Tem 20 minutos, Dona Amélia. Estarei à porta para garantir que ninguém entra. Com mãos ligeiramente trêmulas, disquei o número que conhecia de cor. Após 3 toques, a voz familiar do Rui atendeu. Vasconcelos. Rui, é a Amélia. Um breve silêncio. Dona Amélia, estou a tentar contactá-la desde ontem. Onde é que a senhora está? Residência Bem-Estar em Cascais. O meu neto internou-me à força. Meu Deus, a indignação na sua voz era palpável. Vou entrar com o habeas corpus imediatamente. Isso é cárcere privado. Calma, Rui, interrompi. Não quero sair ainda. Não. Como assim? Quero descobrir exatamente o que o Tiago está a planear. Ele forjou documentos, contratou um médico e uma enfermeira para dar um verniz de legalidade ao processo. Isto não foi impulsivo, foi planeado. Dona Amélia, com todo respeito à senhora, está presa num lar de idosos. Um lar de idosos que me pertence, não se esqueça. Tenho uma aliada aqui dentro, a enfermeira-chefe. Estou segura. E mais importante, estou em posição de observar os próximos passos dele. Ouvi o Rui suspirar profundamente do outro lado da linha. O que é que a senhora precisa que eu faça? Primeiro, não revele a ninguém que falamos. Segundo, quero que monitorize de perto todos os movimentos dele relacionados com a minha casa e os bens que ele conhece. Terceiro, prepare todos os documentos necessários para quando eu decidir revelar quem realmente sou. E quanto às empresas, às reuniões do Conselho da Rede Bem-Estar, diga-lhes que estou numa viagem prolongada à Europa. Use as procurações que deixei para manter tudo a funcionar normalmente. O mais importante agora é descobrir até onde vai a ganância do Tiago. Entendido. E quanto tempo a senhora pretende manter esta investigação? O tempo necessário. O Augusto sempre dizia que a paciência é a virtude dos verdadeiros estrategas. Fiz uma pausa. Uma última coisa, Rui. Preciso que envie alguém de confiança para verificar se a Rosa, o Sebastião e a Dora estão bem. Temo que o Tiago possa ter sido desagradável com eles. Farei isso hoje mesmo. E Dona Amélia, tenha cuidado. Sempre, meu amigo, sempre. Devolvi o telemóvel a Marlene com um sentimento renovado de propósito. Agora que o Rui estava a par da situação, eu tinha os meus olhos e ouvidos no mundo exterior. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina cuidadosamente calculada. De manhã participava nas atividades em grupo fisioterapia, leve pintura, música, sempre a observar, sempre a ouvir. Fiz amizade com outros residentes, especialmente aqueles que, como o Coronel Mendes, pareciam ter sido internados contra sua vontade. Havia a Dona Lourdes, ex-professora universitária de 75 anos, internada pelo filho, após um pequeno AVC, do qual se recuperara completamente. O seu crime real: ter começado um relacionamento com um homem 15 anos mais jovem, para escândalo da família tradicional. Havia o seu Joaquim, antigo dono de uma rede de padarias, internado pelos 3 filhos após anunciar que pretendia vender os negócios e usar o dinheiro para aproveitar a vida.
Aos 83 anos, a sua mente era afiada como uma navalha, mas uma artrite severa confinava-o a uma cadeira de rodas, dando aos filhos a desculpa perfeita. E havia a dona Teresa, 80 anos, internada pela nora após a morte do filho, para que o apartamento no Restelo pudesse ser melhor aproveitado pela família. A sua depressão pelo luto foi convenientemente diagnosticada como demência senil. Cada história que ouvia alimentava a minha indignação, mas também a minha determinação. O que o Tiago estava a fazer não era um caso isolado. Era parte de um padrão mais amplo de exploração e abandono de idosos. Um padrão que, ironicamente, eu ajudava a perpetuar através da minha própria rede de lares. Na sexta-feira, 4 dias após o meu internamento, o Tiago veio visitar-me. Fui avisada com antecedência pela Marlene, o que me deu tempo para preparar a minha performance. Quando ele entrou no meu quarto, encontrou-me sentada na poltrona, a olhar vagamente pela janela com um álbum de fotos antigas no colo. A avó, como está a sentir-se, o seu tom falsamente animado era quase cômico. Virei-me lentamente como se estivesse confusa. Tiago, és mesmo tu? Claro que sou eu, avó. Ele sentou-se na beirada da cama, mantendo uma distância segura como se a senilidade fosse contagiosa. Está a gostar daqui. É diferente. As pessoas são gentis. Fiz uma pausa calculada. Quando voltamos para casa, vi um lampejo de desconforto nos seus olhos rapidamente mascarado. A avó lembra-se que conversamos sobre isto. A senhora vai ficar aqui por um tempo para cuidarem bem da sua saúde. Ah, sim, claro. Folheei distraidamente o álbum de fotos. E a casa alguém está a cuidar das minhas orquídeas. Não se preocupe com isso. Estou a cuidar de tudo. Aposto que estás, pensei. Trouxeste mais algumas roupas minhas e os meus remédios para atenção, acho que não vieram na mala. Claro, avó, vou providenciar isso. Era uma mentira, é claro. Ele não tinha intenção de trazer nada. E aqueles papéis da imobiliária sobre o aluguer dos apartamentos em Campo de Ourique. Isso capturou a sua atenção imediatamente. Quais papéis, avó? Os contratos novos estavam na minha secretária. O valor aumentou, sabes? O rapaz da imobiliária disse que o mercado está aquecido. Vi a ganância brilhar nos seus olhos. Não se preocupe com isso, avó. Vou cuidar de tudo. A senhora só precisa de se concentrar em descansar. Tens razão, querido. Sempre foste tão responsável. Deixei a frase no ar, saboreando a ironia que ele não captava. O Tiago ficou mais 20 minutos a fazer perguntas aparentemente casuais sobre as minhas finanças, documentos, contactos bancários. Eu alternava entre respostas vagas e informações falsas cuidadosamente plantadas. Queria que ele seguisse certas pistas que eventualmente o levariam a armadilhas preparadas por mim e pelo Rui. Quando ele finalmente se despediu com a promessa vazia de voltar logo, fiquei a observar-lo atravessar o jardim até ao seu carro importado. O seu andar era leve e confiante, o andar de alguém que acredita ter tudo sob controle. Como foi? Perguntou a Marlene entrando no quarto assim que o Tiago partiu. Previsível. Ele está a cavar a sua própria cova. Só não sabe disso ainda. A senhora estava muito convincente, como idosa confusa. Anos a assistir a minha mãe a manipular o meu pai com a mesma tática, respondi com um sorriso travesso. Aliás, Marlene, preciso de usar o seu telemóvel novamente. Tenho novas instruções para o meu advogado. Naquela tarde falei longamente com o Rui. Como eu suspeitava, o Tiago já tinha invadido a minha casa, vasculhado documentos e contactado a imobiliária que administrava os 5 apartamentos que ele conhecia. Ele despediu a Rosa e os outros funcionários, informou o Rui. Mas não se preocupe, já os realoquei para outras propriedades suas conforme o plano de contingência que a senhora tinha preparado. Excelente. E quanto aos documentos falsos, estou a compilar tudo. O médico que assinou o seu internamento, Dr. Mário Soares, tem um histórico de procedimentos questionáveis com idosos de famílias ricas. Já identifiquei 3 outros casos similares nos últimos 2 anos. Perfeito. E os microfones instalados ontem na casa conforme solicitado. Se ele levar alguém lá para discutir planos, teremos tudo gravado. Sorri. Anos a administrar negócios ensinaram-me a ter sempre um plano B, C e D. A casa na Lapa tinha sistemas de segurança
com os quais o Tiago nem sonhava, incluindo a capacidade de monitorização remota que eu tinha instalado após uma tentativa de assalto há 5 anos. E quanto às contas bancárias que ele conhece e mantive, os saldos normais. Se ele tentar aceder-lhe, seremos notificados imediatamente. Ótimo. Agora é preciso que prepare mais uma coisa. Nas semanas seguintes, a minha investigação silenciosa rendeu frutos significativos. Através da Marlene e de ligações regulares com o Rui, montei um quadro completo da conspiração do Tiago. Ele não estava sozinho. A sua namorada Amanda, uma advogada ambiciosa de um escritório de 2ª categoria, estava a ajudá-lo a navegar pelos aspectos legais da apropriação dos meus bens. O Dr. Mário Soares tinha sido generosamente recompensado pelo falso diagnóstico. E mais surpreendente, a minha própria sobrinha Beatriz, filha da minha irmã falecida, estava envolvida, aparentemente ressentida por eu ter favorecido o lado paterno da família em termos de atenção e presentes. O plano deles era mais elaborado do que imaginei inicialmente. Não se tratava apenas de se apropriar da casa e dos apartamentos conhecidos. Eles estavam ativamente à procura de outros bens, a investigar registros bancários, a vasculhar o meu passado em busca de propriedades ou investimentos ocultos. Numa gravação particularmente reveladora capturada na Biblioteca da Lapa, ouvi o Tiago e a Amanda discutir. Não é possível que ela tenha apenas esses 5 apartamentos, e a casa dizia a Amanda: o teu avô era um médico conceituado. Ela viveu confortavelmente por décadas. Deve haver mais dinheiro em algum lugar. Estou a procurar, respondia o Tiago frustrado. Já verifiquei todos os bancos principais. Encontrei algumas aplicações, cerca de 300 mil euros no total, mas tenho a certeza de que há mais. E joias, obras de arte. Ainda não encontrei nada significativo, mas vou continuar a procurar. A ironia da situação dava-me uma satisfação sombria. Eles estavam à procura de uma fortuna que estava bem debaixo dos seus narizes, mas completamente fora do seu alcance. As empresas que administravam os meus verdadeiros bens, incluindo a Rede Bem-Estar, estavam registradas sob nomes que não tinham conexão aparente comigo. Os trusts que eu e o Augusto estabelecemos eram praticamente impenetráveis sem as senhas e códigos corretos. Enquanto isso, no Bem-Estar, eu cultivava cuidadosamente a minha rede de aliados. Além da Marlene, conquistei a confiança do Dr. Paulo, médico residente, que começou a desconfiar da legitimidade do meu internamento após várias conversas nas quais demonstrei claramente a minha lucidez. Dona Amélia, com todo o respeito, a senhora não apresenta nenhum sintoma de demência ou confusão mental que justifique o internamento, disse-me ele um dia após um check-up de rotina. Eu sei disso, doutor. E o senhor sabe por que estou realmente aqui? Ele hesitou. Tenho as minhas suspeitas. O meu neto está interessado nos meus bens. Uma casa na Lapa e alguns apartamentos. O Dr. Paulo abanou a cabeça desgostoso. Infelizmente vejo isto com frequência, mas raramente de forma tão descarada. Doutor, o senhor estaria disposto a fazer um novo laudo atestando a minha sanidade mental? Ele olhou-me seriamente. Isso poderia comprometer o meu emprego aqui, Dona Amélia. Sorri. E se eu lhe dissesse que o seu emprego está mais seguro do que imagina? Também me aproximei da Cecília, a gerente, testando subtilmente a sua integridade. Descobri que, embora rígida com as regras, ela tinha um forte sentido de justiça e estava cada vez mais desconfortável com as instruções especiais que o Tiago continuava a enviar, limitando ainda mais as minhas interações, restringindo o meu acesso a áreas comuns, até mesmo especificando a minha dieta. Com o Coronel Mendes, desenvolvi uma amizade genuína. As nossas partidas diárias de xadrez tornaram-se o ponto alto do meu dia, não apenas pelo desafio intelectual, mas pela camaradagem. Ele apresentou-me a outros residentes que, como nós, mantinham as suas mentes afiadas apesar das circunstâncias. Formamos um pequeno grupo que se reunia discretamente na biblioteca, partilhando histórias, estratégias e pequenos atos de resistência. A Dona Lourdes ensinou-nos a interceptar correspondências antes que fossem filtradas pela administração. O seu Joaquim, com os seus contactos na cozinha, garantia que recebêssemos guloseimas extras
e ocasionalmente uma garrafa de vinho contrabandeada para celebrações especiais. Apelidamos o nosso grupo de Conselho dos Anciãos, uma piada interna que escondia o facto de que estávamos cada um à sua maneira a trabalhar para recuperar alguma forma de controlo sobre as nossas vidas. Foi a Dona Teresa quem primeiro notou algo estranho. Amélia, o teu neto esteve aqui ontem, não foi a conversar com a Cecília por muito tempo. Sim, era dia de visita, confirmei. Por quê? Porque depois ele foi até o escritório principal no 3º andar. Eu vi-o a subir quando voltava da hidroterapia. Aquilo deixou-me alerta. O que estaria o Tiago a fazer no setor administrativo naquela noite? A Marlene trouxe-me a resposta. O seu neto está a tentar comprar o bem-estar, informou ela chocada. Fez uma oferta à gerência corporativa. Aparentemente quer expandir para uma rede maior, modernizar. Contive uma risada. Ele fez uma oferta para comprar algo que tecnicamente já me pertence. Exatamente. A Cecília está confusa. Ela encaminhou a proposta para a sede, mas obviamente não sabe que a proprietária está bem aqui. Esta reviravolta era inesperada, mas fascinante. O Tiago não estava apenas atrás dos meus bens aparentes. Ele estava a procurar investir, expandir, usar o dinheiro que achava que tinha herdado para construir algo maior. Marlene, preciso de falar com o Rui imediatamente. Quando finalmente consegui ligar para o meu advogado, ele já estava a par da situação. A oferta chegou à sede hoje, confirmou ele. Devo dizer, Dona Amélia, é uma proposta bastante ambiciosa. Ele está a oferecer um valor considerável claramente, a usar linhas de crédito baseadas nos seus imóveis como garantia. Por outras palavras, ele está a tentar comprar a minha empresa com o meu próprio dinheiro. Essencialmente, sim. Fiquei em silêncio por um momento a processar esta nova informação. A audácia do Tiago era quase admirável de uma forma perversa. Rui, quero que faça algo. Encaminhe a proposta para análise como procedimento padrão, mas adicione algumas condições especiais. Que tipo de condições? Primeiro, uma auditoria completa à origem dos fundos. Segundo, uma cláusula de transparência que exija a revelação de todos os bens e recursos do comprador. Terceiro, um período probatório de 6 meses antes da transferência oficial de propriedade. Entendo. A senhora quer dar-lhe corda para ele se enforcar. Exatamente. Quanto mais ele se comprometer, mais difícil será escapar quando a verdade vier à tona. No dia seguinte, recebi uma visita inesperada. A Beatriz, minha sobrinha, veio ver-me pela primeira vez desde o meu internamento. O seu sorriso falso e o perfume excessivamente doce não conseguiam mascarar o desconforto nos seus olhos. Tia Amélia, como está? Desculpe não ter vindo antes. Estive tão ocupada. Com que, querida, a ajudar o Tiago a vender os meus apartamentos? A sua expressão de choque foi impagável. Que? Como é que a senhora? As paredes têm ouvidos, Beatriz, e os idosos nem sempre são tão senes quanto parecem. Ela recuperou a compostura rapidamente. Tia, a senhora está confusa. Ninguém está a vender nada. Viemos apenas certificar-nos de que a senhora recebe os melhores cuidados. É mesmo? Então por que é que o Tiago despediu a Rosa e os outros? Porque esvaziou o meu closet. Porque está a mostrar a minha casa a agentes imobiliários. A Beatriz empalideceu visivelmente. Quem lhe disse isso? Isso importa. O que importa é que eu sei, Beatriz. Sei de tudo, inclusive sobre a sua participação. Tia, eu não sei do que a senhora está a falar. Acho que devia chamar o médico. A senhora está claramente agitada. Não estou agitada. Estou perfeitamente lúcida. Lúcida o suficiente para me perguntar por que é que a minha própria sobrinha, a quem sempre tratei com carinho, estaria a conspirar para me roubar. Lágrimas falsas começaram a formar-se nos olhos dela. Tia Amélia, isso é muito injusto. Depois de tudo o que fizemos por si, o que é que vocês fizeram exatamente por mim? Beatriz, trancaram-me aqui contra minha vontade. Falsificaram laudos médicos. Mentiram a todos sobre a minha condição mental. A senhora precisa de ajuda, tia. Está a delirar. Sorri calmamente.
Sabe o que é interessante sobre delírios, Beatriz? Eles não costumam vir acompanhados de provas documentais. Provas? Que provas? As que estão a ser compiladas neste exato momento. Cada documento falsificado, cada transferência bancária irregular, cada conversa gravada na minha casa. O terror genuíno que vi nos seus olhos confirmou as minhas suspeitas. A Beatriz não era apenas uma cúmplice passiva, ela estava profundamente envolvida. A senhora está a fazer bluff, disse ela finalmente, mas a sua voz tremia. Acha mesmo, pergunta ao Tiago sobre o problema técnico que ele teve ao tentar aceder à minha conta no Millennium BCP, ou sobre as informações estranhas que ele recebeu da imobiliária sobre os contratos de aluguer. Pequenas armadilhas que o Rui e eu tínhamos preparado e nas quais o Tiago tinha caído como um amador. A Beatriz levantou-se abruptamente. Preciso de ir. Claro que precisas. Corre para avisar o Tiago. Diz-lhe que a velha senil não é tão senil assim. Após a sua saída apressada, permiti-me um momento de satisfação. A fase de investigação silenciosa estava a chegar ao fim. Era hora de começar a mostrar as minhas cartas uma a uma. Naquela noite, reuni o Conselho dos Anciãos para uma sessão especial. Partilhei com eles parte da minha verdadeira história e o meu plano para não apenas recuperar a minha liberdade, mas expor um esquema muito maior de exploração de idosos. Vocês não estão sozinhos, disse-lhes. E o que aconteceu com cada um de vocês não é apenas uma tragédia pessoal. É parte de um problema sistêmico que precisa de ser exposto. E como pretende fazer isso? Amélia perguntou ao Coronel Mendes. Sorri, sentindo-me mais viva do que me sentia em anos. Com paciência, estratégia e a ajuda de vocês. A batalha está apenas a começar. As primeiras jogadas do meu contra-ataque começaram discretamente como ondulações quase imperceptíveis na superfície de um lago calmo. Eu sabia que a visita da Beatriz desencadearia exatamente o tipo de pânico que eu desejava. Não o suficiente para que eles recuassem, mas o bastante para que começassem a cometer erros. Na manhã seguinte à visita dela, recebi uma ligação do Rui através do telemóvel da Marlene. Dona Amélia, algo interessante aconteceu, relatou ele. Houve movimentações incomuns na casa da Lapa ontem à noite. Segundo o sistema de segurança, o Tiago chegou por volta das 22 horas claramente agitado e começou a vasculhar tudo freneticamente. Ele revirou gavetas, procurou atrás de quadros, até arrancou alguns rodapés. À procura de microfones e câmaras, imagino, comentei com um sorriso. Exatamente. E o mais interessante, ele encontrou o falso cofre que instalamos no escritório. Aquilo fez-me rir. O falso cofre era parte do nosso plano de contingência. Um cofre pequeno escondido de maneira demasiado óbvia, atrás de um quadro, contendo alguns documentos cuidadosamente preparados. Ele conseguiu abri-lo sim usando as ferramentas que convenientemente deixamos na gaveta da secretária e ficou claramente intrigado com o que encontrou. O conteúdo do cofre era uma obra-prima de desinformação estratégica, extratos bancários de contas no exterior, com saldos modestos mais significativos, documentos de propriedade de 2 pequenos imóveis em Sintra que eu realmente possuía, mas que nunca mencionei à família. E mais importante, um caderno de anotações pessoais contendo referências crípticas a investimentos e a um tal Dr. V, uma isca clara para levar o Tiago ao Rui Vasconcelos. E qual foi a reação dele? Imediatamente começou a fotografar tudo com o telemóvel. Depois, curiosamente, recolocou tudo exatamente como encontrou e fechou o cofre. Ele claramente não quer que a senhora saiba que o descobriu. Perfeito. Fase 1 completa. Então a mais, continuou o Rui. Esta manhã, ele visitou ambos os imóveis em Sintra. E há 1 hora recebi uma ligação no escritório de um Nuno Furtado a perguntar sobre serviços de consultoria financeira internacional. Nuno, a sério, não pude conter uma risada. O meu neto nunca foi muito criativo. Marquei uma reunião com ele para amanhã. Obviamente não demonstrei qualquer conhecimento sobre a sua situação, Dona Amélia. Excelente, Rui. Mantenha-me informada sobre essa reunião. Quero saber exatamente o que ele está à procura. No bem-estar, entretanto, comecei a implementar a segunda fase do meu plano, estabelecer uma presença mais visível e influente dentro da instituição.
Com a ajuda do Conselho dos Anciãos, comecei a organizar atividades alternativas para os residentes, um clube do livro que discutia obras sobre direitos dos idosos, um workshop de tecnologia onde ensinávamos os mais velhos a usar smartphones e redes sociais, sessões de partilha de experiências que serviam tanto como terapia quanto como documentação de casos de abuso e negligência. A Marlene foi fundamental nesse processo, conseguindo permissão da administração e reservando espaço sob o pretexto de terapia ocupacional avançada. O Dr. Paulo começou a encaminhar residentes para as nossas atividades, percebendo os benefícios terapêuticos genuínos. A Cecília, a gerente inicialmente hesitante, acabou por se tornar uma apoiante tácita após assistir a uma das nossas sessões e ver idosos previamente apáticos engajados e energizados. Ela começou a fazer perguntas sobre o meu passado, claramente intrigada com a minha capacidade de organização e liderança. A senhora já trabalhou com terapia ocupacional, Dona Amélia? Perguntou ela um dia após uma sessão particularmente bem-sucedida. Não exatamente. Digamos que tenho experiência em gerir pessoas e recursos. Percebe-se? Nunca vi o seu Antônio falar tanto como na sua oficina de memórias hoje. Às vezes, tudo o que as pessoas precisam é de sentir que estão a ser realmente ouvidas, especialmente em lugares como este, onde é fácil sentir-se invisível. Vi algo mudar subtilmente na sua expressão, um lampejo de reconhecimento, talvez até de culpa. Se a senhora tiver outras ideias para atividades, tenho a certeza de que podemos encontrar espaço na programação, ofereceu ela. Na verdade, tenho pensado em algo um pouco mais substancial. Como que? Um conselho consultivo de residentes. Um grupo que poderia oferecer feedback sobre as operações, sugerir melhorias, talvez até participar de algumas decisões administrativas. A Cecília pareceu genuinamente surpreendida. Isso é incomum numa instituição como a nossa. Talvez, mas não seria uma demonstração poderosa do compromisso do bem-estar com o respeito e a dignidade dos residentes. Imagino que isso seria um excelente diferencial de marketing. Mencionei marketing deliberadamente, sabendo que a Cecília estava sob pressão da sede para melhorar a imagem pública da unidade após algumas avaliações negativas online. Posso apresentar a ideia na próxima reunião administrativa, disse ela finalmente. Não prometo nada. É tudo o que peço. Uma consideração honesta. Esta pequena vitória foi o início de uma transformação gradual na dinâmica de poder dentro do bem-estar. Aos poucos, residentes que antes eram tratados como recipientes passivos de cuidados começaram a ser vistos e a ver-se como participantes ativos da comunidade. 3 dias após a minha conversa com a Cecília, recebi notícias animadoras do Rui sobre a sua reunião com o Nuno. O seu neto chegou nervoso, mas a tentar parecer confiante, relatou o Rui. Ele inventou uma história elaborada sobre ter recentemente descoberto algumas contas no exterior deixadas por um tio falecido e queria orientação sobre como aceder-lhes discretamente. E interpretei o meu papel claro. Demonstrei um interesse profissional contido, fiz as perguntas apropriadas, ofereci algumas informações genéricas sobre procedimentos bancários internacionais. Ele ficou claramente frustrado com a minha falta de cooperação imediata. Ele mencionou os documentos do cofre, não diretamente, mas casualmente comentou que já tinha trabalhado com um advogado anterior, um tal de Dr. Velima, que infelizmente faleceu antes de concluir alguns negócios importantes. Tive de admirar a criatividade do Tiago. E o que respondeste? Que o nome não me era familiar, mas que o mercado de advocacia financeira internacional é relativamente pequeno em Lisboa e que eu poderia investigar. Maravilhoso, Rui. E o próximo passo? Marquei uma segunda reunião para a próxima semana. Mencionei que precisaria de documentação adicional para oferecer qualquer assistência concreta. Ele pareceu ansioso para fornecê-la. Perfeito. Continue a alimentar essa ansiedade. Quero que ele sinta que está próximo de um grande golpe, mas nunca perto o suficiente para alcançá-lo completamente. Essa tática, a cenoura pendurada constantemente fora de alcance, era uma estratégia que aprendi ao observar o Augusto a negociar com investidores ao longo dos anos. Manter a outra parte perpetuamente esperançosa, mas nunca satisfeita, era uma forma eficaz de controlar o ritmo e a direção da dança.
No fim de semana, o Tiago veio visitar-me novamente. Desta vez, notei uma mudança sutil na sua abordagem. Em vez do condescendente e falso carinho habitual, ele parecia quase respeitoso, como se tivesse começado a suspeitar que havia mais na sua avó senil do que aparentava. A avó trouxe algumas coisas da sua casa, anunciou ele, colocando uma pequena caixa sobre a cama. Alguns livros, as suas fotos preferidas, aquele Shiley de que a senhora tanto gosta. Examinei o conteúdo, percebendo imediatamente que eram itens cuidadosamente selecionados. Nada de valor real, nada que pudesse conter documentos ou informações importantes. Obrigada, querido. Que atencioso da tua parte. Como é que a senhora se está a adaptar? O pessoal aqui está a tratar. Lá bem. Sim. Na verdade, tenho me envolvido em várias atividades. Até estamos a formar um conselho consultivo de residentes. Que ele parecia genuinamente perplexo. Um grupo para dar feedback à administração, sugerir melhorias. Foi ideia minha, sabes. A Cecília adorou. Vi algo, a passar pelos seus olhos uma reavaliação rápida. Pela primeira vez, ele parecia estar realmente a olhar para mim, não através de mim. Isso é interessante, avó. Não sabia que a senhora se interessava por esse tipo de coisa. Há muitas coisas sobre mim que tu não sabes, Tiago. Permiti que um leve tom enigmático colorisse as minhas palavras. Ele mudou de assunto rapidamente. Avó, estive a organizar os seus documentos e encontrei menções a umas propriedades em Sintra. A senhora lembra-se delas? Então era isso. Ele queria confirmar a autenticidade dos documentos do cofre. Sintra, sim. Aquelas casinhas que o teu avô comprou nos anos 80. Mal nos lembrávamos delas, para ser honesta. Estão alugadas, acho. Exato, confirmou ele, um pouco ansioso demais. E a senhora lembra-se se o avô tinha outros investimentos que talvez não fossem muito conhecidos pela família? Olhei pela janela, como se estivesse a vasculhar memórias distantes. O Augusto sempre foi reservado sobre dinheiro. Dizia que fortuna discreta dura mais tempo. Por que encontraste algo interessante? Não. Só a organizar tudo para proteger os interesses da senhora, sabe, claro, querido. Sempre foste tão dedicado. Sorri docemente. Aliás, recebi uma visita da Beatriz outro dia. Ela parecia um pouco perturbada. O Tiago tentou não demonstrar, mas vi o seu corpo enrijecer. A Beatriz sempre foi um pouco nervosa. Verdade. Especialmente quando se sente culpada por algo. Os nossos olhares encontraram-se por um momento tenso. Pela primeira vez, vi dúvida genuína nos olhos dele, não sobre a minha sanidade, mas sobre o quanto eu realmente sabia. Após a sua partida, recebi um relatório interessante da Marlene. O seu neto ficou a conversar com a Cecília por quase 1 hora, informou ela. A perguntar sobre esse tal conselho consultivo de residentes, a querer saber quem teve a ideia, como está a ser implementado. E o que é que a Cecília disse? Defendeu o projeto com entusiasmo, surpreendentemente. Disse que estava alinhado com as novas diretrizes de cuidado centrado no paciente que a sede estava a promover. Sorri. A Cecília estava inadvertidamente a ajudar-me, criando uma narrativa que tornava difícil para o Tiago opor-se à ideia sem parecer contrário aos interesses do próprio bem-estar, o negócio que ele agora estava a tentar comprar. Nas semanas seguintes, intensifiquei as minhas 2 frentes de batalha. No bem-estar, o Conselho Consultivo foi oficialmente estabelecido com o Coronel Mendes como presidente e eu como secretária. Uma posição aparentemente modesta, que na prática me dava controle sobre a agenda e os registros. Começamos a documentar sistematicamente problemas e sugestões, criando um relatório formal que era encaminhado não apenas à gerência local, mas também à sede, ou seja, diretamente para o Rui, que representava os meus interesses corporativos. Paralelamente, continuei a alimentar a ganância do Tiago através de pistas cuidadosamente plantadas. O Rui forneceu-lhe informações confidenciais sobre supostas contas offshore, mencionou vagamente clientes anteriores com perfis similares e até sugeriu que poderia existir um sistema de trusts estabelecido para proteger certos ativos da família Furtado. O efeito foi exatamente como previmos. O Tiago, convencido de que estava prestes a descobrir uma fortuna oculta,
acelerou os seus planos para a compra do bem-estar, provavelmente vendo a aquisição como apenas o primeiro passo num império que construiria com o dinheiro que esperava encontrar. A oferta oficial para a compra da unidade de Cascais foi aprovada condicionalmente pela sede, ou seja, por mim, através do Rui. As condições como planeamos incluíam uma auditoria completa à origem dos fundos e um período probatório de 6 meses durante o qual o Tiago participaria ativamente da administração antes da transferência oficial de propriedade. Quando soube disso através da Cecília, que inocentemente partilhou a notícia durante uma reunião do Conselho Consultivo, expressei um interesse educado como qualquer residente faria. Que interessante! E esse novo proprietário tem experiência no setor de cuidados geriátricos. Aparentemente não respondeu a Cecília, mas ele parece muito interessado em aprender. Na verdade, ele solicitou permissão para participar de algumas das nossas atividades diárias, para entender melhor o funcionamento. O Coronel Mendes levantou uma sobrancelha. Um comprador que quer entender o negócio antes de assumir, isso é incomum. Talvez ele seja genuinamente dedicado a melhorar a qualidade do atendimento, sugeri saboreando a ironia. 2 dias depois, o Tiago apareceu no bem-estar, não como meu visitante, mas como futuro proprietário em formação. A Cecília acompanhava-o numa visita técnica, mostrando-lhe instalações e apresentando-lhe procedimentos. Quando chegaram à sala de atividades onde o nosso grupo de leitura estava reunido, vi o choque momentâneo no seu rosto ao ver-me a liderar uma discussão animada sobre o Estatuto do Idoso em Portugal contemporâneo. Um livro que eu tinha solicitado especificamente através do Rui. E aqui temos um dos nossos grupos mais ativos, explicava a Cecília orgulhosamente. Liderado pela Dona Amélia, que se tem revelado uma verdadeira líder entre os residentes. O Tiago empalideceu visivelmente, mas rapidamente recuperou a compostura. Que maravilha, avó! Não sabia que a senhora estava tão engajada. Oh, sim, respondi calmamente. Descobri que tem um certo talento para organização e liderança. Deve ser genético. Os outros residentes riram inconscientes da tensão subjacente. O senhor gostaria de se juntar a nós? Convidei indicando uma cadeira vazia. Estamos a discutir justamente um capítulo fascinante sobre manipulação financeira e abuso patrimonial contra idosos. Pela primeira vez vi verdadeiro pânico nos olhos do Tiago. Adoraria, mas temos ainda muitas áreas para visitar. Talvez noutra hora. Claro. O senhor deve estar muito ocupado a preparar-se para assumir este lugar. Sorri docemente. É uma grande responsabilidade. Após a sua saída apressada, o Coronel Mendes inclinou-se para mim. O seu neto parecia bastante desconfortável. Não é meu neto hoje, coronel. É o futuro proprietário do bem-estar. Pisquei-lhe o olho discretamente. Ah, entendo. As peças estão a mover-se no tabuleiro e a aproximar-se do xeque-mate. Naquela noite recebi uma visita inesperada no meu quarto. O Tiago apareceu após o horário regular de visitas, claramente tendo usado a sua nova posição para obter acesso. Avó, precisamos de conversar, disse ele fechando a porta atrás de si. Pousei o meu livro calmamente. Boa noite para ti também, Tiago. Ou devo chamar-te de senhor proprietário? O que é que a senhora está a fazer exatamente a ler? Ou estava até ser interrompida? Não se faça de desentendida. Esse conselho consultivo, esses grupos de discussão sobre direitos dos idosos. O que é que a senhora está a tramar? A tramar? Que palavra interessante para descrever idosos, a exercer os seus direitos básicos de expressão e participação. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Avó, a senhora está diferente. Diferente de quê? Da idosa senil e indefesa que internaste à força para te apropriares dos bens dela. Sim, imagino que eu esteja a parecer bastante diferente disso. O seu rosto endureceu. A senhora não sabe do que está a falar. Eu trouxe-a para aqui para o seu próprio bem. O meu bem, ou o teu? Levantei-me lentamente da poltrona, mantendo o contato visual. Sabes, Tiago, uma coisa fascinante sobre envelhecer é que as pessoas presumem que junto com as rugas vem a estupidez. É uma presunção muito conveniente para quem quer aproveitar-se dos idosos. Isso é ridículo.
A senhora está a distorcer tudo. Estou então porque despediste a Rosa e os outros, porque estás a vender os meus apartamentos, porque vasculhaste a minha casa à procura de bens e documentos. Ele ficou momentaneamente sem palavras, claramente chocado, por eu saber de tudo. Isso. E já que estamos a ter esta conversa franca, continuei porque não me contas sobre a tua reunião com o doutor Vasconcelos, ou sobre a tua visita às propriedades em Sintra, ou sobre o cofre que encontraste tão acidentalmente atrás do quadro na biblioteca. O sangue drenou do seu rosto. Como? Como é que a senhora? Como é que eu sei? Essa é a pergunta errada, Tiago. A pergunta certa é o que mais eu sei e o que pretendo fazer com esse conhecimento. Por um breve momento vi medo genuíno nos seus olhos, o medo de alguém que percebe que subestimou drasticamente o seu oponente. Mas o Tiago sempre foi rápido a recompor-se. A voz, senhora, está claramente confusa a misturar factos, a criar conexões que não existem. É exatamente por isso que a senhora precisa de estar aqui sob supervisão médica. Ah, voltamos a isso. A desculpa conveniente da senilidade. Abanei a cabeça quase com pena. Deve ser reconfortante ter essa carta para jogar sempre que és confrontado. Não é uma desculpa, é a realidade. A sua voz ganhou confiança. E francamente, este comportamento errático só confirma o diagnóstico. Formar grupos e espalhar teorias conspiratórias sobre a própria família. Teorias conspiratórias. Interessante escolha de palavras para descrever factos documentados. Documentados por quem? Por esses idosos confusos que a senhora manipulou, por essa enfermeira que claramente ultrapassou os limites profissionais. Então ele sabia sobre a Marlene. Interessante. A senhora não percebe. Está apenas a confirmar que precisa de ajuda profissional. Sorri calmamente. Sabes qual é a verdadeira beleza disto tudo, Tiago? Quanto mais tentas pintar-me como senil e paranoica, mais difícil fica explicar por que estás tão determinado a comprar um negócio baseado nas recomendações dessa mesma senhora, supostamente incapaz. Isso apanhou-o desprevenido. O que o bem-estar? Estás a tentar comprá-lo porque reconheceste o seu potencial? Não é. Porque viste como é bem administrado, como tem potencial para a expansão, como alguém com visão clara e estratégica o construiu. Isso não tem nada a ver com. Tem tudo a ver. Porque essa pessoa, Tiago, essa pessoa com visão estratégica que construiu tudo isto, sou eu. Vi a confusão no seu rosto rapidamente substituída por descrença. Do que é que a senhora está a falar? Estou a falar que tu, na tua pressa de te livrares da avó inconveniente e tomares os seus bens inadvertidamente, a colocaste exatamente no centro do império que ela mesma construiu. Um império que nem sabias que existia. Ele riu, mas era uma risada nervosa e insegura. Isso é absurdo. É mesmo, pergunta a Cecília, quem é a misteriosa Dona A que ocasionalmente envia memorandos da sede. Pergunta ao teu precioso doutor Vasconcelos sobre quem ele realmente representa. A menção ao Rui pareceu atingi-lo como um soco. Vasconcelos. Ele trabalha para a senhora há mais de 20 anos. E cada passo que deste, cada documento que assinaste, cada oferta que fizeste, tudo, foi cuidadosamente monitorizado e documentado. O Tiago cambaleou ligeiramente, procurando apoio na parede. Não. Isso não pode ser verdade. Por que não? Porque uma senhora de 78 anos não poderia possivelmente ser mais inteligente e estratégica do que tu? Porque os idosos são necessariamente frágeis e manipuláveis? Que visão limitada, meu neto. Ele ficou em silêncio por um longo momento, claramente a tentar processar tudo. Finalmente falou com voz controlada. Mesmo que isso seja verdade, não estou a dizer que acredito o que é que a senhora pretende fazer, isso depende inteiramente de ti. Como assim tens duas opções, Tiago? A primeira é continuares nesse caminho a tentar desacreditar-me e a apropriar-te dos meus bens. Nesse caso, tenho documentação suficiente para garantir que enfrentarás consequências legais muito sérias. E a segunda opção, reconheceres o teu erro, desfazeres o que ainda pode ser desfeito, e começares a reconstruir algum tipo de relação baseada em respeito mútuo.
Ele soltou uma risada amarga. Respeito mútuo. Depois de tudo isto, sim, porque diferentemente de ti, eu não confundo idade com valor. E apesar de tudo, ainda és meu neto. O Tiago caminhou até a janela, olhando para o jardim noturno do bem-estar. Por um momento, pensei ter visto um lampejo do menino, que ele já fora curioso, brilhante, cheio de potencial. A senhora é realmente a dona deste lugar, de toda a rede, sim, entre outros negócios. Ele abanou a cabeça ainda a processar. E todo este tempo, a senhora apenas observou enquanto mostravas exatamente quem és e do que és capaz. Sim, considera isto um teste de caráter se quiseres. Um teste no qual, infelizmente, falhaste espetacularmente. Ele virou-se para mim e vi algo novo nos seus olhos. Não arrependimento exatamente, mas uma reavaliação calculista. O Tiago sempre foi pragmático acima de tudo. E se eu escolher a segunda opção, o que acontece com tudo isto? Ele gesticulou vagamente, abarcando o bem-estar. Isso dependerá de muitas conversas futuras e de provas concretas de que realmente entendeste a lição. A senhora está a oferecer-me uma chance de redenção. A palavra soou estranha na sua boca. Estou a oferecer uma alternativa à ruína completa. O que fazes com isso é escolha tua. Ele assentiu lentamente e pude ver as engrenagens a girar na sua mente, a calcular ângulos, a avaliar possibilidades. Preciso de pensar sobre isto. Claro, leva o teu tempo, mas não muito. Os documentos já estão preparados para qualquer um dos caminhos que escolheres. Após a sua saída, senti uma mistura complexa de emoções. Não havia satisfação pura em encurralar o meu próprio neto, em expor a sua ganância e desonestidade. Havia também tristeza pelo que poderia ter sido pela relação genuína que nunca tivemos, mas também havia uma certeza inabalável de que eu estava a fazer o necessário, não apenas por mim, mas por todos os idosos que não tinham os recursos ou a capacidade de lutar contra aqueles que tentavam explorá-los. Na manhã seguinte, a Marlene entrou no meu quarto com uma expressão preocupada. Dona Amélia, algo aconteceu. O seu neto, ele despediu a Cecília ontem à noite. Assumiu o controle operacional direto do bem-estar, usando as suas credenciais de comprador em período probatório. Isso era inesperado, mas não totalmente surpreendente. E que mais, ele está a trazer uma equipa própria hoje e ordenou uma revisão completa de todos os residentes, a começar pela senhora. Que tipo de revisão? Médica, psiquiátrica, financeira? Tudo. Então era isso. Em vez de recuar, o Tiago tinha decidido dobrar a aposta. Uma jogada arriscada considerando o que eu já tinha revelado, mas também compreensível. Ele provavelmente precisava de tempo para verificar as minhas alegações, enquanto simultaneamente tentava reassumir o controle da situação. Entendo. Acho que chegamos à fase final do jogo, Marlene. O que é que a senhora vai fazer? Sorri, sentindo uma calma surpreendente. Exatamente o que estava a planear desde o início. Só que um pouco mais cedo do que o previsto. Peguei no telemóvel que a Marlene sempre me emprestava e disquei o número do Rui. É hora, disse simplesmente quando ele atendeu. Ative o protocolo Jack Mate. Do outro lado da linha, ouvi o Rui respirar fundo. Tenha certeza, dona Amélia. Ainda podemos seguir o cronograma original. Tenho a certeza. O Tiago acabou de escalar a situação. Ele vai trazer médicos para me reavaliarem, provavelmente a tentar obter um diagnóstico ainda mais severo. Precisamos de agir agora. Entendido. Vou iniciar os procedimentos imediatamente. Esteja preparada para turbulência. Sempre estou, Rui. Sempre estou. Após desligar, virei-me para Marlene. As coisas vão ficar intensas nas próximas 24 horas. Ainda está disposta a ajudar-me? Ela assentiu firmemente. Até ao fim, dona Amélia. Ótimo, porque precisamos de mobilizar o Conselho dos Anciãos. E preciso que entregue algumas cartas em meu nome. Passei a hora seguinte a escrever 3 cartas cuidadosamente elaboradas. A primeira para o Dr. Paulo, detalhando a minha verdadeira identidade e solicitando a sua assistência profissional. A segunda para o Coronel Mendes, com instruções específicas para ele e o restante do Conselho dos Anciãos. A terceira para Beatriz,
não uma ameaça, mas um convite para uma escolha. Enquanto a Marlene saía para entregar as cartas, comecei a preparar-me para o confronto que estava por vir. Não havia mais necessidade de fingir fragilidade ou confusão. Era hora de mostrar a todos exatamente quem era Amélia Furtado. Às 10 horas da manhã, o bem-estar de Cascais transformou-se num campo de batalha silencioso. O Tiago chegou acompanhado por um séquito impressionante, 2 médicos com expressões graves, um advogado de aparência agressiva e 3 seguranças discretamente posicionados no lobby. A mensagem era clara, ele estava a assumir o controle total. Eu observava tudo de um ponto estratégico na biblioteca do 2º andar, que oferecia uma visão privilegiada do lobby através de uma janela interna. Ao meu lado, o coronel Mendes comentou secamente: "O seu neto não poupa recursos, não é? Esta é uma operação digna da invasão da Normandia." "Ele sempre teve um fraco pelo drama", respondi ajustando os meus óculos. "E também sempre subestimou o inimigo." A comitiva do Tiago dirigiu-se diretamente à sala de conferências principal, onde funcionários nervosos foram convocados para uma reunião de emergência. Do meu posto de observação, vi a Marlene a ser chamada junto com outros enfermeiros e auxiliares. O doutor Paulo, que já tinha recebido a minha carta, mantinha uma expressão neutra, mas os seus olhos ocasionalmente dirigiam-se à escada à minha procura. "Está na hora", disse ao coronel Mendes. "Todos os membros do conselho estão posicionados afirmativo. A dona Lourdes está na recepção a monitorizar as entradas. O seu Joaquim está com os seus contactos na cozinha prontos para o sinal. A dona Teresa está no jardim pronta para distrair os seguranças se necessário." Sorri. "Somos uma equipa e tanto para um bando de velhos inúteis, não acha inúteis?" O coronel soltou uma risada curta. "Sobrevivemos a ditaduras, hiperinflação e filhos ingratos. Isso torna-nos praticamente indestrutíveis." Nesse momento, o meu telemóvel vibrou. Não o que a Marlene me emprestava, mas um novo entregue discretamente por um mensageiro do Rui na noite anterior. A mensagem era simples: "Equipa de advogados a 10 minutos. Documentos prontos. Imprensa notificada. É hora do espetáculo", murmurei. Desci as escadas calmamente vestida, não com os trajes simples que usava normalmente no lar, mas com um conjunto elegante de seda azul marinho que o Rui tinha providenciado. Cabelo impecavelmente arrumado, brincos de pérola, uma postura que refletia não vulnerabilidade, mas autoridade. Quando entrei na sala de conferências, a reação foi imediata. O Tiago, no meio de algum discurso sobre a nova direção administrativa, parou a meio da frase. Funcionários ofegaram discretamente. Os médicos trocaram olhares confusos. "Bom dia a todos", disse calmamente. "Espero não estar a interromper nada importante." "Avó." O Tiago recuperou-se rapidamente. "A senhora devia estar no seu quarto." "Estamos no meio de uma reunião administrativa." "Sim, percebi. Uma reunião sobre o futuro do bem-estar de Cascais. Coincidentemente, um assunto que me interessa profundamente." O advogado que acompanhava o Tiago inclinou-se para a frente. "Senhora Furtado, com todo o respeito, esta é uma reunião restrita à administração e ao novo proprietário em potencial." "Novo proprietário." Ergui uma sobrancelha. "Isso é fascinante. Considerando que eu sou a atual proprietária, imagino que a minha presença seja mais do que apropriada." Um silêncio atordoado preencheu a sala. O Tiago empalideceu visivelmente, mas tentou manter a compostura. "Avó, a senhora está confusa novamente. Por favor, volte para o seu quarto, doutor." Santos, ele gesticulou para um dos médicos, poderia acompanhar a minha avó. O médico levantou-se hesitante, mas parou quando eu ergui a mão. "Antes que alguém cometa um erro profissional sério, sugiro que todos verifiquem isto." Retirei da mala um documento encadernado e coloquei-o sobre a mesa. A escritura original da rede Bem-Estar Residenciais Senhores Élida, com todos os seus adendos e transferências. Como podem ver claramente na página 3, sou a única proprietária desde o falecimento do meu marido, Dr. Augusto Furtado, há 15 anos. O advogado do Tiago agarrou o documento folheando freneticamente. A sua expressão mudava a cada página.
Isto não é possível, declarou Tiago, mas a sua voz traía incerteza. A senhora é apenas... Apenas o quê, Tiago? Apenas uma idosa. Apenas a tua avó, que achaste conveniente declarar senil e internar à força para te apropriares dos seus bens. Isso é ridículo. Trouxe a senhora aqui para o seu próprio bem. Realmente. Então por que forjaste documentos médicos? Por que despediste os meus funcionários de longa data? Por que estás a vender os meus apartamentos sem autorização? Por que vasculhaste a minha casa à procura de bens e contas bancárias? Os funcionários do bem-estar observavam atônitos, alguns começando a compreender a magnitude do que estavam a testemunhar. E o mais irônico, continuei, é que na tua ânsia de me descartares, trouxeste-me para o centro do meu próprio império. Um império que nem sabias que existia. O Dr. Paulo levantou-se. Posso confirmar que examinei a senhora Furtado extensivamente nos últimos dias. Ela não apresenta qualquer sinal de comprometimento cognitivo-demência ou qualquer condição que justificasse internamento involuntário. Ele é funcionário dela, protestou Tiago. Claro que diria isso. Na verdade, interveio a Marlene, o Dr. Paulo só descobriu a verdadeira identidade da Dona Amélia ontem através de uma carta confidencial. Antes disso, ele já tinha documentado em prontuário as suas dúvidas quanto à legitimidade do internamento. O advogado do Tiago sussurrava urgentemente ao seu ouvido, provavelmente alertando-o sobre as implicações legais da situação. Foi quando a porta da sala de conferência se abriu novamente e o Rui entrou seguido por 2 outros advogados e, para minha surpresa, um oficial de justiça. Bom dia, anunciou o Rui formalmente. Sou o doutor Rui Vasconcelos, representante legal da senhora Amélia Furtado e conselheiro-geral da Rede Bem-Estar. Tenho aqui uma ordem judicial para interromper imediatamente qualquer tentativa de transferência de propriedade ou alteração administrativa desta instituição. O oficial de justiça avançou entregando documentos ao Tiago e ao seu advogado. Isto é um absurdo, protestou o Tiago, mas a sua voz agora transparecia pânico. Tenho documentos assinados pela própria sede a autorizar a transferência provisória de gestão. Documentos assinados por mim, confirmei calmamente como parte de uma estratégia para documentar as tuas intenções e ações. Cada passo que deste, Tiago, foi cuidadosamente monitorizado e registrado. O Rui abriu a sua pasta retirando mais documentos. Temos aqui evidências substanciais de fraude e falsificação de documentos médicos, tentativa de apropriação indevida e mais grave cárcere privado qualificado contra a pessoa idosa crime, com pena agravada pelo Estatuto do Idoso. O rosto do Tiago alternava entre branco de choque e vermelho de fúria. Isto é uma armadilha. Vocês planearam tudo isto. Sim, admiti tranquilamente. Planeamos da mesma forma que tu planeaste internar-me à força e roubar o meu patrimônio. A diferença é que o nosso plano estava dentro da lei. Nesse momento, o telemóvel do Rui vibrou. Ele verificou a mensagem e assentiu para mim. E parece que temos visitantes adicionais, comentei. A imprensa está a chegar. Imprensa, o Tiago parecia horrorizado. Sim, o público, o expresso, alguns canais de televisão. Aparentemente a história de uma idosa que expõe o esquema do próprio neto para internar falsamente e roubar os seus bens é bastante atraente para o público. A senhora não pode fazer isto. O desespero na sua voz era palpável. É um assunto familiar. É um crime, Tiago. Um crime que quase cometeste contra mim e que muitos outros cometem diariamente contra idosos que não têm os recursos ou a capacidade de se defender como eu tenho. Olhei ao redor da sala para os rostos chocados dos funcionários. E é por isso que decidi tornar isto público. Não apenas para te expor, mas para chamar a atenção para um problema muito maior na nossa sociedade. O Rui aproximou-se do Tiago e do seu advogado. Vocês têm 2 opções agora. Podem sair discretamente pelos fundos evitando a imprensa por enquanto, ou podem enfrentar as câmaras. Em qualquer caso, os procedimentos legais seguirão o seu curso. O advogado do Tiago sussurrou algo urgente ao seu ouvido.
O meu neto parecia atordoado, incapaz de processar completamente o que estava a acontecer. Isto não acabou, conseguiu ele dizer finalmente, olhando diretamente para mim. Pelo contrário, respondi calmamente. Isto acabou no momento em que decidiste que a minha idade me tornava descartável. Quando Tiago e o seu séquito foram escoltados para fora pelos fundos, senti uma onda de emoções contraditórias, satisfação pela justiça em curso, mas também uma profunda tristeza pelo que esta situação revelava sobre a minha própria família. Não tive muito tempo para a contemplação, no entanto. A sala de conferências rapidamente se transformou num centro de comando improvisado. O Rui organizava documentos e instruía os outros advogados. A Marlene coordenava os funcionários, acalmando os mais agitados e respondendo a perguntas. O doutor Paulo preparava um relatório médico detalhado sobre a minha condição mental, documentando a ausência de qualquer sintoma que justificasse o internamento. E eu encontrei-me cercada pelos membros do Conselho dos Anciãos, cada um oferecendo apoio à sua maneira. A senhora foi magnífica, declarou o coronel Mendes. Uma operação perfeitamente executada. Nem acredito que finalmente vamos sair desta situação, comentou a dona Lourdes, apertando a minha mão. E o que acontece agora? Perguntou o seu Joaquim, a questão que provavelmente estava na mente de todos. Antes que eu pudesse responder, o Rui aproximou-se. Dona Amélia, a imprensa está aqui. Estão à espera no jardim. A senhora está preparada para a entrevista? Esta parte do plano tinha sido longamente discutida entre nós. Transformar a minha experiência pessoal numa plataforma para discutir o abuso e o abandono de idosos em escala nacional. Usar a atenção da comunicação social não apenas para expor o Tiago, mas para lançar luz sobre um problema sistêmico. Estou pronta, confirmei, mas quero que o Conselho dos Anciãos esteja comigo, cada um com a sua história. O Rui assentiu, compreendendo imediatamente. Isso será ainda mais poderoso. Vou arranjar cadeiras extras. Quando caminhávamos para o jardim onde os jornalistas aguardavam a Marlene, alcançou-me. Dona Amélia, há mais uma pessoa que a quer ver. Ela está à espera na biblioteca. Quem há? Sua sobrinha Beatriz. Isso surpreendeu-me. Ela recebeu a minha carta sim, ontem à noite. Na carta para Beatriz eu tinha oferecido uma escolha: continuar alinhada com Tiago e enfrentar as consequências legais da sua cumplicidade, ou fazer a coisa certa e redimir-se. Não esperava uma resposta tão rápida. Diz à imprensa que estarei lá em 10 minutos. Preciso de resolver isto primeiro. Encontrei a Beatriz sozinha na biblioteca, sentada rigidamente numa poltrona, as mãos apertadas nervosamente no colo. Quando entrei, ela levantou-se abruptamente. Tia Amélia, eu. Ergui a mão, interrompendo-a. Antes de dizeres qualquer coisa, preciso de saber. Estás aqui como aliada do Tiago ou por tua conta? Ela engoliu em seco. Por minha conta. O Tiago não sabe que estou aqui. E por que estás aqui, Beatriz? Por quê? Lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos, mas desta vez pareciam genuínas. Porque a senhora estava certa, sobre tudo. Eu sabia que o que estávamos a fazer era errado, mas convenci-me de que a senhora realmente precisava de ajuda, que era para o seu bem. Mas era mentira, tudo mentira. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Quando recebi a sua carta ontem, percebi que tinha duas opções: continuar a viver esta mentira ou enfrentar a verdade. E a verdade é que traí a senhora, a única pessoa da família que sempre me tratou com respeito genuíno. Estudei o seu rosto por um momento à procura de sinais de falsidade. Não encontrei nenhum. Trouxeste algo para mim? Não foi. Mencionei isso na carta. Ela assentiu, retirando o envelope da mala. Os documentos que o Tiago falsificou, incluindo os originais com rasuras e os e-mails entre ele e o Dr. Soares, a combinar o falso diagnóstico. Tudo. Peguei no envelope, sentindo o seu peso não apenas físico, mas simbólico. Por que, Beatriz? Porque te envolveste nisto desde o início? Ela baixou os olhos. Ressentimento, suponho. Sempre senti que o Tiago era o favorito, que ele recebia mais atenção, mais presentes. Quando ele me procurou com este plano, vi uma chance de finalmente ter algo também. Ela fez uma pausa. É patético. Eu sei, não patético.
Humano, equivocado, mas humano. Coloquei o envelope na mesa. Sabes o que está a acontecer agora? A imprensa está aqui. Todo o esquema está a ser exposto. O pânico atravessou o seu rosto. A senhora vai expor-me também. Isso depende de ti. Estas evidências, indiquei o envelope, são bastante incriminadoras. Mas o facto de as teres trazido voluntariamente conta a teu favor. O que é que a senhora quer que eu faça à verdade, Beatriz? Quero que contes a verdade. Não necessariamente a imprensa hoje, mas as autoridades quando for o momento. O teu testemunho será crucial para o caso contra o Tiago. Ela sentiu lentamente. Eu farei isso. É o mínimo que posso fazer para começar a redimir-me. Não será fácil. O Tiago não reagirá bem à tua traição. Eu sei. Mas não posso mais viver com esta culpa. Olhei para minha sobrinha. Realmente olhei para ela, talvez pela primeira vez em anos. Por trás da mulher de 40 anos, vi a menina insegura que sempre viveu à sombra de primos mais confiantes, sempre à procura de aprovação. Tens um apartamento próprio? Não tens. És independente financeiramente? Sim, trabalho como gerente de RH há anos. Bom, porque suspeito que as coisas ficarão tensas na família por um tempo. Fiz uma pausa. Há uma coisa que podes fazer agora se quiseres começar a tua redenção imediatamente. O que vem comigo para a conferência de imprensa? Não precisas de falar se não quiseres, mas a tua presença ao meu lado enviará uma mensagem poderosa. Ela pareceu momentaneamente aterrorizada, mas então endireitou os ombros. Farei isso. Quando finalmente saímos para o jardim onde jornalistas e câmaras aguardavam, formávamos um grupo impressionante. Eu no centro, o Rui e os advogados à minha direita, o Conselho dos Anciãos à esquerda, e a Beatriz ligeiramente atrás de mim, pálida, mas determinada. As câmaras começaram a disparar flashes imediatamente. Microfones foram estendidos. Repórteres chamavam meu nome não Dona Amélia, mas Senhora Furtado, com um novo tom de respeito. O Rui deu um passo à frente, introduzindo brevemente a situação e apresentando-me formalmente. Então chegou a minha vez de falar. Bom dia a todos. O meu nome é Amélia Furtado. Tenho 78 anos, sou viúva do Dr. Augusto Furtado e sou a proprietária da Rede Bem-Estar de Residenciais Seniores, com 13 unidades em 5 distritos. Fiz uma pausa, deixando essa informação ser absorvida. Há aproximadamente um mês fui internada à força nesta instituição pelo meu próprio neto Tiago Furtado sob alegações falsas de senilidade e incapacidade mental. O objetivo era simples: isolar-me, para que ele pudesse apropriar-se dos meus bens. Os repórteres escreviam freneticamente. As câmaras continuavam a disparar. O que o meu neto não sabia é que este lar de idosos onde ele me internou é na verdade parte de um grupo empresarial que fundei com o meu falecido marido e que administro discretamente há décadas. Um império que mantive propositadamente oculto da família, talvez pressentindo que este dia poderia chegar. Senhora Furtado, um repórter interrompeu. Está a dizer que o seu neto tentou interná-la na sua própria empresa? Exatamente. A ironia não me escapa, ofereci um sorriso contido. Mas não estou aqui hoje apenas para expor o meu neto, embora ele certamente mereça ser exposto. Estou aqui por uma questão muito maior. Indiquei os membros do Conselho dos Anciãos ao meu lado. Estas pessoas ao meu lado são algumas das muitas vítimas de um problema sistêmico na nossa sociedade: o abandono e a exploração de idosos pelos seus próprios familiares. O Coronel Mendes, a Dona Lourdes, o seu Joaquim e a Dona Teresa. Todos foram internados contra sua vontade por filhos ou parentes interessados nos seus bens. O que os diferencia do meu caso é que eu tinha recursos para lutar. Tinha um advogado leal, conexões, conhecimento do sistema. A maioria dos idosos não tem essa sorte. São simplesmente descartados, declarados incapazes por médicos sem escrúpulos e abandonados em instituições, algumas boas, muitas terríveis, enquanto seus bens são dilapidados pela família. Um silêncio atento tomou conta do jardim. O envelhecimento da população portuguesa é uma realidade, mas a nossa sociedade ainda não desenvolveu mecanismos adequados para proteger a dignidade e os direitos dos idosos.
O Estatuto do Idoso existe no papel, mas a sua aplicação deixa muito a desejar. Senhora Furtado, outro repórter perguntou: o que é que a senhora espera conseguir com esta denúncia pública? 3 coisas. Primeiro, consciencialização. Quero que o público entenda que isto não é um caso isolado, mas parte de um padrão perturbador. Segundo, pressão por reforma legislativa. Precisamos de proteções mais fortes para os idosos e punições mais severas para aqueles que abusam da sua vulnerabilidade. Terceiro, estou a anunciar hoje a criação da Fundação Augusto Furtado, que fornecerá assistência jurídica gratuita a idosos que enfrentam situações similares. Esta última parte era uma decisão recente, algo que tinha discutido com o Rui apenas na noite anterior. A ideia de transformar a minha experiência traumática em algo construtivo, algo que pudesse realmente ajudar outros idosos vulneráveis. E quanto ao seu neto, a senhora pretende processá-lo criminalmente sem tia Beatriz enrijecer atrás de mim. Processos legais já estão em andamento, mas acredito que a justiça deve ser restaurativa, não apenas punitiva. O que busco não é vingança, mas responsabilização e espero eventualmente reparação. As perguntas continuaram por mais 30 minutos. Cada membro do Conselho dos Anciãos teve a oportunidade de partilhar brevemente a sua história. O Dr. Paulo falou sobre os dilemas éticos que os médicos enfrentam quando pressionados por familiares. A Marlene explicou os desafios de cuidar de idosos enquanto se respeita a sua autonomia. No final, quando os repórteres finalmente começaram a dispersar, senti uma mão a tocar no meu ombro. Era o Coronel Mendes. Foi uma batalha, e tanto não foi Amélia. E ainda não acabou, respondi. Na verdade, está apenas a começar. Sabe o que dizem sobre velhos soldados? O que nunca morrem, apenas escolhem novas batalhas para lutar. Ele sorriu. Parece que encontramos a nossa. Naquela noite, depois que a poeira começou a assentar, reuni-me com o Rui no meu quarto para discutir os próximos passos. As reportagens já começavam a surgir online. Manchetes como idosa revela ser dona do lar, onde foi internada à força, e neto tenta internar a avó senil. Descobre que ela é empresária milionária. A repercussão está a ser extraordinária, comentou o Rui, mostrando-me as redes sociais no seu tablet. O seu caso tocou num nervo sensível. Estamos a receber centenas de mensagens de outros idosos e das suas famílias a relatar situações similares. Exatamente o que esperávamos, respondi. E os processos já encaminhados. Conseguimos uma liminar para bloquear qualquer tentativa do Tiago de transferir ou vender os imóveis que ele já tinha colocado no mercado. O Ministério Público está a avaliar a abertura de uma investigação criminal sobre o Dr. Soares e a enfermeira Paula por falsificação de laudos médicos. E a Beatriz A, sua declaração formal foi registrada. Com o seu testemunho e as evidências que ela forneceu, o caso contra o Tiago é praticamente incontestável. Assenti, sentindo uma estranha mistura de satisfação e tristeza. E quanto a esta instituição, precisamos de fazer mudanças significativas aqui, Rui. O que aconteceu comigo abriu-me os olhos para problemas que eu não estava a ver mesmo sendo a proprietária. Já estamos a trabalhar nisso. A começar por um novo modelo de gestão, que inclua representação dos residentes nas decisões administrativas. O seu Conselho dos Anciãos pode ser institucionalizado como um órgão consultivo formal, e precisamos de uma auditoria independente de todas as admissões dos últimos 5 anos. Quero identificar cada caso de internamento potencialmente forçado ou impróprio. Isso pode expor a empresa a processos Dona Amélia, que assim seja. Não posso condenar publicamente o comportamento de outros se não estiver disposta a examinar a minha própria responsabilidade. O Rui estudou meu rosto por um momento. A senhora está realmente disposta a arriscar tudo o que construiu. Não vejo como risco, Rui. Vejo como obrigação moral. E talvez como redenção. Ele assentiu lentamente. Entendo. E respeito profundamente a sua decisão. Naquela noite, muito depois de o Rui ter partido e o bem-estar ter se aquietado para o descanso noturno, fiquei sozinha no meu quarto a refletir sobre os eventos extraordinários das últimas semanas.
na mesa, ao lado da cama, a manchete do jornal que o Rui tinha deixado parecia encarar-me vingança servida fria, a incrível história de Amélia Furtado. Vingança. Era essa realmente a palavra certa para o que tinha acontecido. Sem dúvida, havia satisfação em ver o Tiago finalmente enfrentar as consequências das suas ações, em ver o seu plano desmoronar de maneira tão espetacular. Mas o que eu sentia não era o prazer ardente da vingança, e sim algo mais complexo, uma mistura de tristeza, pelo que poderia ter sido alívio por ter escapado de um destino terrível e uma determinação renovada de usar a minha experiência, recursos para fazer a diferença. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto. Era do Coronel Mendes. Checkmate, minha amiga. Parabéns pela vitória. Amanhã nova partida. Sorri respondendo sempre. Mas desta vez jogamos do mesmo lado do tabuleiro. Porque a verdadeira batalha, percebi, não era contra o meu neto ou qualquer indivíduo específico. Era contra um sistema que permitia até facilitava o abuso e o abandono dos idosos. E essa era uma batalha grande demais para ser lutada sozinha. Olhei pela janela para o céu estrelado sobre Cascais. Em algum lugar lá fora, o Tiago provavelmente estava a tramar a sua próxima jogada, a tentar encontrar alguma forma de escapar das consequências. A Beatriz talvez estivesse a iniciar o seu próprio caminho de redenção e centenas de outros idosos estavam a viver situações similares a que eu acabara de escapar. Amanhã prometi a mim mesma começamos de verdade. 6 meses passaram desde o dia em que enfrentei publicamente o meu neto e expus o seu esquema. 6 meses de transformações profundas, tanto pessoais quanto nos negócios que construí ao longo de décadas. Hoje, sentada na varanda da minha casa na Lapa, sim, voltei para minha casa, embora com uma equipa de apoio. Agora observo o pôr do sol pintar o céu de Lisboa em tons de laranja e rosa. As mesmas cores que colorem as páginas da revista que repousa no meu colo com a minha foto na capa e a manchete, Amélia Furtado, a Revolução Grisalha. A entrevista foi longa e minuciosa, cobrindo não apenas o escândalo com o Tiago, mas também as mudanças que implementei na rede Bem-Estar e o trabalho da nova Fundação Augusto Furtado. A jornalista parecia particularmente interessada em como me sentia ao expor publicamente o meu próprio neto. Não foi uma decisão tomada de ânimo leve, expliquei-lhe, mas percebi que o silêncio só protege os perpetradores, nunca as vítimas. E havia muito mais em jogo do que apenas a minha situação pessoal. De facto, os 6 meses seguintes provaram que eu estava certa. Após a exposição do meu caso, centenas de familiares e cuidadores de idosos entraram em contato relatando situações similares ou buscando orientação para evitá-las. O Ministério Público abriu investigações em vários distritos sobre internamentos forçados de idosos. Projetos de lei para fortalecer o Estatuto do Idoso começaram a tramitar na Assembleia da República. A Rede Bem-Estar passou por uma transformação completa. Todas as 13 unidades agora têm conselhos de residentes oficiais com poder real para influenciar decisões administrativas. A avaliação de novos residentes inclui múltiplas entrevistas independentes e verificações de consentimento genuíno. Uma equipa jurídica permanente está disponível gratuitamente para todos os residentes. Quanto ao Conselho dos Anciãos original, eles tornaram-se algo como celebridades locais. O Coronel Mendes agora lidera workshops sobre direitos dos idosos em várias instituições. A Dona Lourdes voltou a dar aulas agora para outros idosos sobre literatura e história. O seu Joaquim finalmente conseguiu rever as condições do seu internamento e agora divide o seu tempo entre o Bem-Estar e a casa da filha mais nova, a única que se opôs ao plano dos irmãos. A Dona Teresa encontrou um novo propósito como conselheira de outros idosos que enfrentam luto e abandono familiar. E quanto ao Tiago e a Beatriz, o meu neto enfrentou consequências sérias, tanto legais quanto sociais. Foi indiciado por vários crimes, incluindo falsificação de documentos, tentativa de burla qualificada e cárcere privado. Atualmente aguarda julgamento em liberdade condicional, tendo perdido o seu emprego e a sua reputação. A sua namorada Amanda
A advogada ambiciosa rapidamente o abandonou quando percebeu que não haveria fortuna fácil. O doutor Soares, o médico que falsificou o meu diagnóstico, teve a sua licença suspensa pela Ordem dos Médicos e também enfrenta acusações criminais. A enfermeira Paula colaborou com as investigações em troca de uma redução de pena. A Beatriz, por outro lado, seguiu um caminho diferente. O seu testemunho foi fundamental para o caso contra o Tiago e a sua cooperação voluntária foi considerado um atenuante importante para sua própria situação legal. Impus como condição para não a processar que ela dedicasse horas semanais à fundação como voluntária, uma forma de reparação que ela aceitou com aparente sinceridade. A nossa relação ainda é frágil, marcada por desconfiança da minha parte e vergonha da dela, mas há pequenos sinais de reconstrução, pequenos gestos, conversas honestas, um esforço genuíno de ambas as partes. O restante da família dividiu-se. Alguns, horrorizados com as ações do Tiago, aproximaram-se de mim com apoio e indignação. Outros, ressentidos pela exposição pública de assuntos familiares, mantiveram distância. Alguns até sugeriram que eu tinha exagerado tudo para chamar a atenção. Aprendi muito sobre quem realmente era família e quem apenas partilhava o meu apelido. O telefone toca interrompendo as minhas reflexões. É o Rui. Dona Amélia, temos os números preliminares da auditoria completa da rede. E como estão, identificamos 43 casos de possíveis internamentos impróprios ou coercivos nos últimos 5 anos, em todas as unidades. Estamos a entrar em contato com cada um individualmente para avaliar as suas situações. Sinto um peso no peito. 43 vidas potencialmente arruinadas em instituições que eu mesma criei. A senhora ainda quer prosseguir com o plano de compensação e reparação? Absolutamente. Cada pessoa identificada merece nem apenas o reconhecimento do dano, mas uma reparação concreta. Prepare os fundos conforme discutimos. Isso representará um custo significativo, Dona Amélia. Não é custo Rui. É responsabilidade. É o mínimo que posso fazer. Após desligar, volto a minha atenção para o horizonte do Tejo, agora tingido de roxo e azul profundo. A noite chega com a sua promessa de descanso, mas também com o lembrete silencioso da passagem do tempo. Aos 78 anos, estou mais ativa do que nunca. A exposição pública que inicialmente temi tornou-se uma plataforma para algo maior que eu mesma. As entrevistas, palestras e reuniões com legisladores consomem muito do meu tempo agora. A fundação cresce rapidamente com filiais a serem abertas no Porto e em Coimbra. Mas há momentos como este em que me pergunto sobre o custo pessoal de tudo isto. A família despedaçada do neto, que apesar de tudo ainda é sangue do meu sangue, a enfrentar a possibilidade real de prisão. Os olhares de pena ou curiosidade mórbida que às vezes recebo em lugares públicos teria sido diferente se eu tivesse lidado com tudo privadamente, se tivesse apenas recuperado a minha liberdade e punido Tiago discretamente talvez. Mas então, quantos outros idosos continuariam a sofrer em silêncio sem saber que não estavam sozinhos, sem um exemplo visível de que é possível lutar e vencer? O telefone toca novamente. Desta vez, é a Marlene que deixou o bem-estar para se tornar coordenadora operacional da fundação. Dona Amélia lembra-se daquela senhora de Almada que nos procurou no mês passado. A filha estava a tentar interditá-la para vender o apartamento. Sim, claro, a Dona Helena. Conseguimos. O juiz indeferiu o pedido de interdição e ordenou uma investigação sobre a conduta da filha. A nossa equipa jurídica fez um trabalho incrível. Sinto um calor no peito. Não a satisfação ardente da vingança, mas algo mais profundo e duradouro. A sensação de que o sofrimento que passei não foi em vão. Isso é maravilhoso, Marlene. Ela está bem, está ótima. Na verdade, quer conhecer a senhora pessoalmente para agradecer. Disse que a senhora é uma inspiração. Depois de desligar, pego novamente na revista com a minha foto, a mulher que me olha da capa não é a Amélia Furtado de um ano atrás. A viúva discreta que administrava os seus negócios nas sombras que escondia a sua fortuna e poder da própria família. Esta nova Amélia é mais visível, mais vocal, talvez até mais implacável em certos aspectos,
mas também mais consciente do seu poder e responsabilidade. O legado que planeei por décadas transformou-se em algo completamente diferente do que imaginei. Não são apenas os prédios, as empresas ou mesmo o dinheiro que deixarei para trás. É uma mudança na forma como a sociedade encara e trata os seus idosos. É um precedente legal para outros seguirem. É uma fundação que continuará o trabalho muito depois de eu partir. As luzes da cidade começam a pontilhar a paisagem enquanto a escuridão se aprofunda. Amanhã será outro dia cheio. Reunião com legisladores de manhã, entrevista para um documentário à tarde, jantar com potenciais doadores para a fundação à noite. Mas por enquanto permito-me este momento de contemplação. Lembro-me do Augusto, meu falecido marido, e pergunto-me o que ele pensaria de tudo isto. Acho que ele ficaria orgulhoso não apenas pela forma como defendi o que construímos juntos, mas principalmente por ter transformado uma tragédia pessoal em algo que beneficia tantos outros. A vingança, percebi, é um prato que pode ser servido de muitas formas. A mais doce delas não é aquela que apenas pune o ofensor, mas a que transforma fundamentalmente o sistema que permitiu a ofensa em primeiro lugar. Quando Tiago me internou naquele lar, pensando que me estava a condenar à irrelevância e ao esquecimento, ele inadvertidamente deu-me uma plataforma e um propósito que eu nunca teria encontrado de outra forma. Há uma ironia poética nisto que não me escapa. O telefone toca uma terceira vez. É um número desconhecido. Alô, avó, a voz hesitante do Tiago apanha-me de surpresa. Podemos conversar, sinto o meu coração acelerar. É a primeira vez que ele tenta contato direto desde que tudo aconteceu. Estou a ouvir, respondo, mantendo a voz neutra. Ele faz uma pausa e posso ouvir o tremor na sua respiração. Eu não estou a ligar para pedir perdão. Sei que o que fiz é imperdoável. Então por que estás a ligar, Tiago? Porque estou a começar a entender. A terapia que sou obrigado a fazer como parte da condicional está a fazer-me ver coisas que nunca vi antes. Sobre mim mesmo, sobre o que fiz, sobre por que eu fiz. Permaneço em silêncio à espera. E eu só queria dizer que a senhora estava certa. Sobre tudo, eu realmente achei que a sua idade a tornava descartável, que os seus recursos seriam melhor utilizados por alguém mais jovem, como eu. Ele ri amargamente. Que ironia, não é? A senhora fez mais nos últimos 6 meses do que eu provavelmente farei em toda a minha vida. Não sei o que dizer. Não esperava isto dele, esta autoconsciência, esta admissão crua. Tiago, não precisa de dizer nada à avó. Só queria que soubesse que estou a assistir a ver o que a senhora está a construir e que apesar de tudo sinto orgulho. A ligação desliga-se antes que eu possa responder. Fico a olhar para o telefone por um longo momento, a tentar processar o que acabou de acontecer. É genuíno. É mais uma manipulação. É o início de algo novo ou apenas um fecho do passado? Não sei. E talvez não importe no grande esquema das coisas. O que importa é que a história que começou com uma traição familiar transformou-se em algo muito maior que uma vingança pessoal. Tornou-se um movimento, uma causa, um propósito que transcende os meus 78 anos e a minha história individual. As estrelas agora brilham plenamente no céu de Lisboa. De algum lugar na casa ouço a Rosa, que claro voltou a trabalhar para mim assim que pude regressar a cantarolar enquanto preparo o jantar. A vida continua nos seus ciclos imprevisíveis de perda e renovação, traição e redenção, quedas e recomeços. E eu, Amélia Furtado, aos 78 anos, estou apenas a começar o meu capítulo mais importante. E então, pessoal de onde vocês estão me assistindo, queria muito saber o que vocês acharam desta história. Deixem aqui nos comentários. Desejo do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem e em paz onde quer que estejam. Que a tranquilidade e a segurança acompanhem sempre a vida de cada um. E por falar em histórias, se você também tiver uma história marcante ou inspiradora para contar, por favor compartilhe com a gente. Vamos adorar, ouvir